Nesse vídeo a gente vai explorar mais um exemplo em que são dados dois pontos com suas coordenadas e nós temos que encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Mas antes eu quero te chamar a atenção para um termo que aparece com frequência nesse tipo de situação, a palavra determinada, reta determinada. Essa palavra está aí porque quando nós definimos dois pontos, e nesse caso esses pontos são 3 e 8, 7 e 6, quando nós definimos dois pontos, só existe uma única reta que passe simultaneamente por esses dois pontos. Então, em matemática, a gente diz que essa reta está determinada. Não haverá uma segunda reta, não haverá ambiguidade. Você só vai encontrar uma reta passando pelos dois pontos. Vamos agora tentar encontrar a equação dessa reta. Uma das técnicas que eu mais gosto é olhar para as variações. Então veja, quando eu saio desse primeiro ponto que eu vou batizar aqui de A e caminho para o ponto B por cima da reta, eu faço na verdade um movimento que é a composição de dois outros movimentos, um movimento na vertical e um movimento na horizontal. Perceba que esse movimento na vertical é feito para baixo. Ele sai do 8 e vai para o 6. E em seguida, o movimento horizontal é feito para a direita. O movimento para a direita tem tamanho 4, porque você sai do 3 e vai até o 7. E o movimento que você faz na vertical é negativo, porque você anda para baixo, você sai do 8 e vai para o 6. Então você diminuiu 2 em Y e aumentou 4 em X. E a gente chama esses resultados que a gente acaba de calcular e descrever aí de ΔX e ΔY. De modo que esses dois valores nos permitem calcular uma informação extremamente relevante em matemática, que se chama coeficiente angular. O coeficiente angular é um número que traduz para a gente a taxa de variação comparativa entre x e y quando você se desloca por cima dessa reta. Então, para calcular o coeficiente angular, basta fazer ΔY sobre ΔX. Isso vai funcionar sempre. No nosso caso, o ΔY é menos 2 e o ΔX é 4, de modo que o coeficiente angular é menos meio. E como eu falei, isso reflete a taxa de variação comparativa entre x e y. Isso quer dizer que a cada 2 unidades que você avança em x, vou escrever isso aqui para você, avança em x, o y recua uma unidade. Recua uma unidade em y. Eu sei que recua porque está com sinal de menos. Ou seja, como isso segue a proporcionalidade por estar no movimento em cima da reta, a cada 2 unidades de x avançadas, o y recua uma. Isso quer dizer que se eu avançar uma unidade em x, o y recua meia unidade. Se eu avançar 4 unidades em x, o y recua 2 unidades. E se eu recuar 4 unidades em x, o y avança 2 unidades. Isso é o que é traduzido pelo coeficiente angular, justamente a taxa comparativa entre y e x. Agora vamos para o final da questão, que é encontrar a equação da reta. A equação da reta pode ser escrita de várias formas. Uma delas, a mais popular de todas, é escrever na forma de um polinômio de primeiro grau, y igual a ax mais b, em que a e b são números, são
coeficientes que precisam ser determinados, precisam ser descobertos. O primeiro deles, que é o A, é justamente o coeficiente angular, que nós já sabemos que vale menos meio. O segundo coeficiente, o segundo número que vai aparecer na nossa expressão, é o coeficiente linear. Bom, então vamos tentar calcular essas coisas aí. Como eu já sei que o coeficiente angular vale menos meio, eu vou colocar esse valor aqui na minha expressão. A minha expressão está parcialmente descoberta, mas ainda falta descobrir o valor do coeficiente linear. E como é que eu faço isso? Eu pego um ponto que pertence à reta e que eu conheça as coordenadas. Na verdade, nesse momento só há dois, o ponto A e o ponto B. Então eu vou pegar o ponto A, cujas coordenadas são 3 e 8. O que essas coordenadas dizem para nós é que quando o x for 3, o valor do x for 3, o y necessariamente terá que valer 8. Então eu vou fazer essa substituição aqui, ó. No lugar do y eu vou colocar 8 e no lugar do x eu vou colocar 3. Dessa forma, será possível calcular o b. Então perceba que o b será 8 somado a 3 meios. E isso vai dar 19 sobre 2. Portanto, eu acabo de descobrir por completo qual é a equação dessa reta aí, a única reta que passa ao mesmo tempo nos pontos 3, 8 e 7, 6. Essa reta tem equação y igual a menos meio que multiplica x mais 19 sobre 2.